Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um estudo nessa entrada magnífica, magnânima dos meus grandes amigos Bruno e Jordão. Só faltou o Ricardo agora aí, para poder completar. Estamos também aqui com Wendel e Lúcio. Olha aí! Ué, Ricardo, Laranjão! Ué, o que aconteceu aí, cara? Olha só, Laranjinho sejam laranja. muito... Aí foi. Muito Aí, agora bem! foi. Ah, lindo! Show de bola, nosso grande amigo. Ó, vamos ter que marcar aí, agora que todo mundo já está vacinado, vamos marcar um encontro aí do grupo do Espiritismo e Arte, hein? Vai ser massa. Sejam muito bem-vindos para mais um estudo do Círculo de Estudos do Espiritismo e Arte, esse livro maravilhoso, publicado pela Abrarte, que tem nos feito grandes reflexões. Se você quiser ver os estudos passados, vai ter uma playlist aqui no canal da SEC, procure lá. Se você quiser participar, pode procurar em um dos vídeos do estudo anterior, que era do livro de Leon Denis. Você vai achar um link na descrição que vai te levar para uma página, um grupo de WhatsApp, e nesse grupo, todas as segundas-feiras, 21 horas, você pode entrar aqui conosco, vai ter um link que a gente vai enviar para poder participar do nosso estudo. Além disso, você pode comentar, pode curtir, pode seguir a gente, se inscrever aqui no canal da SEC, ativar o sininho para receber mais notificações de quando vai sair os próximos estudos. Ok? Um abraço para você, espero que goste. Vamos que vamos. A gente começou a estudar agora o artista, né? E é muito legal que é um tema muito complexo e muito bem discutido, como eu falei na aula passada, nos fóruns da Abrarte e tal, e é super interessante, né, a gente discutir acerca disso, porque no próprio estudo do Leon Denis a gente discutiu um pouco sobre essa função, sobre o artista em si, né, e é legal trazer essa perspectiva com esse estudo agora, né, com esse livro, sobre o artista, né, porque é importante. Leon Denis a gente discutiu mais sobre a arte, o conceito da arte e tudo que a arte envolve. E o artista em si, não que a gente não estudou, mas não teve um foco específico. E agora a gente está podendo ter esse foco aí. Beleza? Eu vou desligar aqui, para desligar o Light Ring aqui, para poder ler melhor, ok? O artista, missão e responsabilidade. É possível estabelecer uma definição genérica indicando que o artista é a pessoa que produz, de maneira criativa, algum tipo de arte. Como o conceito de artista está diretamente ligado ao conceito de arte, a sua definição também tem variado através da história da humanidade. Não só a sua definição tem sido objeto de estudo acadêmico científico, como também sua função. Em 7 de outubro de 1949, nascia na cidade de Niterói o menino José Raul Teixeira, que mais tarde se tornaria educador, orador e médium espírita. Licenciado em Física, mestre e doutor em Educação, Raul Teixeira, um dos conferencistas mais requisitados no país, é conhecido por suas 35 obras psicografadas e pelas palestras proferidas no Brasil e em 45 países pelo mundo, sempre levando o esclarecimento da mensagem espírita. Grande Raul Teixeira. Em um dos muitos programas de TV de caráter espíritas espalhados pelo Brasil, Raul teve a oportunidade de dialogar com o público sobre o tema arte espírita, onde ofereceu pontos para nossa reflexão e ponderando sobre o papel do artista. Em toda parte, há beleza na natureza. É que o Criador deseja que sua criatura se torne bastante receptiva a tudo quanto ele fez, a tudo quanto deixou à nossa volta. É a arte divina. E porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus nos atributos morais e nos atributos espirituais,
O Criador deseja que cada um de nós saiba expressar aquilo que lhe é peculiar. Essa capacidade de sensibilizar, de embelezar. E surge no mundo a arte. E surge junto à arte o artista. Aquele que sabe interpretá-la, aquele que sabe vivenciá-la, aquele que consegue, usando-a, sensibilizar as pessoas. Então, a missão do artista na Terra é ser um auxiliar de Deus, um ajudante da divindade, trabalhando os corações, os ensinamentos, os raciocínios, as percepções mais líricas da alma para que nós nos sensibilizamos. A arte tem um destino, sensibilizar as criaturas para a obra de Deus. Cabe ao artista, então, pensar no que ele pode fazer, no que ele pode dar de si, como ele pode mobilizar seu mundo íntimo para converter-se de fato num auxiliar da divindade, num trabalhador do bem na terra, ganhando sua vida, mas fazendo que a vida ganhe muito mais. Cabe ao verdadeiro artista aquele que nem sempre ganha muito, nem sempre tem grandes lucros, mas que é fiel a este princípio ético e estético, não desanimar. Você que é artista, você que sabe sentir as coisas do mais alto, você que tem essa estécia das estrelas dentro de si, esse murmúrio do mar dentro de si, você que carrega em cada pincelada as cores das flores, as cores da natureza, nunca desanime, persista, colaborando com Deus, porque haverá o dia que cada um dará conta do tempo e do que fez dele, elevando as criaturas, levando-as a altos sismos ou deprimindo-as, denegrindo a sua atenção, desatendendo as leis do progresso. Válido observar que, ao abordar o tema da arte, da missão do artista do planeta, da destinação da arte, que é sensibilizar o indivíduo para a divindade e de orientar e conviver a reflexão sobre o futuro do artista e a relação moral com o que faz, Raul Teixeira não está se referindo restritamente ao artista espírita, mas todo artista a quem ele chama de verdadeiro artista. Na atualidade, em uma relação social marcada pela desigualdade, ausência de paz, medo e busca incessante pela vitória das aquisições materiais, o artista encontra-se mergulhado em dilemas constantes entre suas necessidades de afirmar-se profissionalmente, a busca de sobrevivência mercadológica e suas crenças religiosas e éticas. Como missionário divino, um trabalhador atarefado com a necessidade de conduzir ao sensível e ao belo, o artista, em suas escolhas, pode caminhar por diversas trilhas no meio da selva social, sendo responsável único como somos de nós mesmos pelas realizações que deixar pelo caminho, seja flores semeando, mesmo tímidas, ou lixo e degradação que ofereceu a natureza. E isso tem muito, hein? Demais. Os artistas... quer falar aí? Pode falar, Juna. Você tá voltando. Eu acho que a gente podia comentar por conta do fato de que já vai entrar outra citação, né? Eu achei interessante esse tópico aqui, que encerrou a fala do Raul. E na hora eu me veio na mente, quando ele fala sobre o verdadeiro artista, sobre a questão de como é que o verdadeiro artista ele trabalha a beleza de Deus, né? Isso tem muito a ver com o que a gente comentou da passagem de Emmanuel em Um Consolador, que ele falava, né, que o artista verdadeiro é aquele que sabe tecer
as cordas do sentimento humano e, ao mesmo tempo, que sabe contar as belezas divinas. Mas eu lembrei também de uma fala do Esteta, que ele falou lá no livro Espiritismo na Arte, que quando ele diz consuma a arte para sensibilizar as fibras do seu coração, ele falou claramente que, assim, hoje em dia, naquela época já, né, a arte ela estava muito voltada para as questões do mundo. Ele não falou isso como uma coisa negativa. Ele falou como uma questão de estudo analítico, né? A arte como representação do que está acontecendo no nosso mundo, no nosso estágio evolutivo. Aí eu fiquei pensando aqui, pode ser que seja só um devaneio rebelde meu, não sei, que será que a arte por si só, a pura e bela, ela só fala da beleza divina ou da mensagem de Deus, ou ela também se dispõe a trabalhar o que a gente tem no mundo hoje? Mas eu também me veio aqui a reflexão que talvez a gente que precisa aprender a enxergar essa transmissão da beleza divina, inclusive na forma como a gente para analisar o mundo, né? Porque, querendo ou não, se Deus é perfeito, ele quer que a gente alcance a perfeição, ele não quer que... É impossível alcançar a perfeição sem se questionar e olhar para si, né? Seja indivíduo, seja sociedade. É impossível deixar chegar à perfeição sem deixar para trás formas de se organizar, de viver, de conviver com o outro, que são deletérias para as pessoas, que são degenerativas para as pessoas. E aí eu acho que a gente pode acabar até aprofundando ainda mais do que quando a gente entende, porque ele até trabalha aqui, né, que o verdadeiro artista nem sempre ganha muito, nem sempre tem grande lucro, mas que é fiel ao princípio ético e estético. E aí eu me lembro de quantas vezes a arte ela não foi o sopro de resistência, de beleza, da beleza, existência da beleza na vida, quando por mais dura que ela estivesse, trazendo um sentimento de esperança, trazendo uma crítica necessária que precisava, né? Eu lembro, por exemplo, na época da ditadura, eu não vivi lá, mas eu lembro que eu conheci as músicas daquela época e tinha as músicas que eram bem ácidas, bem críticas, como era necessário, mas também as músicas que cantavam assim, olha, apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Começa do Chico Buarque, ou aquela, né, caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos unidos, enfim, eu esqueci o resto, mas é essa questão, né, parece que a liberdade, o sopro da alma humana, ela sempre está gritando por manifestar. Então, me parece que essa reflexão, aí eu já chego a uma conclusão do que eu estava pensando, né, eu acho que a gente não entende, porque eu pego por mim, às vezes que a gente ouve falar, não, ser alguém que trabalha mostrando, sensibilizar as criaturas para a obra de Deus, sensibilizar a criatura para a obra de Deus, às vezes é você trabalhar a diversidade humana, porque o humano é obra de Deus. Às vezes é mostrar formas de viver diferentes do que a gente vive hoje. Às vezes é mostrar que o amor importa, sabe? Em tela, como no cinema, faz várias vezes, na música e tudo mais. Então, eu achei muito bonita essa mensagem dele, porque Raul, ele vira e fala diretamente para a gente que é sensibilizado, que é vinculado à arte, que é saber sentir as coisas dos mais altos, que é aprender a se conectar cada vez com o divino para conseguir transmitir, né? E que a gente não se censure, não se limite acreditando que é só, por exemplo, representar a natureza, que significa honrar a obra de Deus, mas falar de coisas que engrandecem o sentimento humano. Enfim, eu estava pensando muito nisso, porque muitas das artes mais importantes que a gente teve, por exemplo, livros, filmes como Matrix e outros tantos filmes, trouxeram debates para as pessoas. E quem disse que esses debates, por exemplo, não são debates que fazem a gente melhorar, que dão a oportunidade da gente melhorar, né? Mesmo, enfim, dá para falar muita coisa dessa reflexão aqui. Não, de fato, eu já tenho tratado isso, já tenho pensado comigo, isso já faz muito tempo e tenho tratado isso com muita naturalidade, porque quando a gente começa a imaginar a arte
em si, como a nossa ligação com o belo e com o bom, a gente começa a tentar a identificar meios que, na verdade, começa a tentar arrumar justificativas para que esses tipos de artes que a gente tem hoje existam, né? Não o tipo de artes que eu quero dizer que seja ruim, né? Ao contrário, eu só quero dizer que essa arte, ao contrário, é positiva, né? Mesmo que ela, às vezes, fale sobre sentimentos que a gente acha hoje ruins, né? E etc. Mas eu tenho por mim que tudo é uma possibilidade. Por exemplo, a maioria das músicas fala sobre alguma desavença romântica ou sobre alguma coisa romântica, né? E aí, se a arte é essa nossa conexão com Deus, né? É essa nossa demonstração daquilo que a gente é no fundo, que somos seres, somos como se fosse uma cópia, né? Daquilo da criação divina, né? Fazemos parte dessa criação divina. Se a arte fala sobre exatamente essa criação divina, ela pode falar sobre nós também. Acho que eu estou confundindo muito, se eu estou meio confuso nas ideias, mas falar de nós, falar sobre nossos sentimentos humanos, falar sobre nossas lutas, falar sobre hoje o que vivemos, né? Também uma parte de demonstrar a arte, né? É uma parte também de você transmitir para as pessoas e eternos, né? Eternamente, transmitir eternamente para as pessoas, porque a arte vai ficar eternamente aí, né? O que a gente vive hoje, os nossos sentimentos humanos de hoje. E isso é super importante, né? As nossas dores, a forma que a gente trata as pessoas, a forma com que a gente vê o mundo, a forma com que a gente deseja que o mundo seja. Então, acho que tudo isso tem um propósito, né? Mas o mais interessante é que, claro, tudo isso tem um propósito, claro, tudo isso faz parte da arte, mas o que Leon Denis sempre enfatiza, né, acerca da arte, é que ela tem que ser transmitida através do belo e do bom. Se fosse somente belo, a gente até entenderia, né? Ah, beleza, é o belo, então tudo aquilo que Deus criou, né? Então a melodia, uma harmonia, Deus criou, então faz parte do belo. Mas na verdade é o belo e o bom. E aí que está o diferencial, né? Quando se faz o belo e o bom, a gente tende a buscar essa lei do progresso, né? Que é o que ele fala no final ali, um pouquinho um pouquinho antes acho que é ali mesmo no parágrafo ali final, que em alguns casos não é mais para cima mesmo, não tem problema, mas que em alguns casos as pessoas tendem a buscar denegrindo a sua atenção, desatento às leis do progresso. Então, parece que quando a gente deixa de buscar o belo e o bom, né, nas nossas lutas, a gente acaba negligenciando essa lei do progresso, que é essa questão de a gente buscar sempre a nossa evolução, né? É como se a gente colocasse o freio, né? Puxasse o freio de mão para que o trem parasse, mesmo que esse trem seja imparável, né? A gente, pelo menos, diminui essa velocidade quando a gente busca esse tipo de movimento dessa arte mais mundana, né? E buscando essa arte que ajude muitas pessoas. E que essa arte que ajuda muitas pessoas não quer dizer que seja uma arte religiosa, tá? Ao contrário, tem muitas artes que ajudam as pessoas. Eu conheço
bandas e bandas que claramente têm objetivos de transformar os sentimentos das pessoas para melhor, essa arte pode ser qualquer tipo de arte, basta você querer o bem do próximo através dela, né? É verdade. E é uma coisa que eu estava até pensando, assim, porque ele trabalha aqui, né? É que na atualidade, uma relação social marcada pela desigualdade, ausência de paz, medo e busca incessante pelas vitórias de aquisições materiais, o artista encontra-se mergulhado em dilemas constantes entre sua necessidade de afirmar-se profissionalmente e a busca da sobrevivência. E eu vejo mais dilemas. Qual o dilema, acho que principal, é como é que a nossa arte pode fazer sentido no mundo em que a relação social é cheia de desigualdade, de injustiça, de ausência de paz, de medo, de materialismo. Eu acho que essa é a grande mensagem até, né? De entender-se como artista sensível ao belo, que é o que eu estou fazendo com a minha arte, né? O que eu estou trabalhando, qual mensagem eu estou passando, né? A minha mensagem, por exemplo, ela traz uma crítica social, por exemplo, mas que procura fazer a pessoa refletir sobre o que a gente pode ser de melhor, procura exaltar a beleza que existe hoje em dia. A nossa música, por exemplo, é uma música que toca a fibra do coração das pessoas, os sentimentos, né, dela, e a convidam a refletir, sentir de formas diferentes, porque se as pessoas, por exemplo, têm medo, a nossa arte ela está ampliando o medo dessa pessoa, a nossa arte ela está possibilitando que a pessoa aprenda a lidar com esse medo, por exemplo. Acho que tem muito nesse sentido, né? Porque a responsabilidade do artista está diretamente relacionada ao que a obra dele provoca no outro. Eu acho que isso amplia muito, né? Porque imagina você ser, por exemplo, um artista super famoso, ou a sua obra de arte ficar super famosa por algum motivo. Será que a nossa obra de arte está fazendo as pessoas se sentirem bem todas as vezes? Eu acho que é uma coisa para se pensar também, né? Ou conduzem a uma edificação, porque não tem problema nenhum para mim trazer incômodo, trazer crítica, trazer reflexões mais aprofundadas em relação às coisas. Acho que o problema é como se faz o convite para reflexão, né? Como se faz, quais são os resultados que a gente está alcançando e se a gente realmente está alcançando, porque a gente vai estar sendo responsável por isso diretamente, né? Se a minha música, por exemplo, a minha poesia deixa a pessoa só para baixo, ou ela convida a pessoa a vivenciar esse sentimento para poder sair disso, aprendendo, enfim. Muitas coisas legais para discutir. Você queria falar, né? Lixo e degradação, ou flores. Sobre esse negócio que o Jordan falou, acho interessante, que também tem... O artista tem muito dele da obra, mas a gente também tem muito daquele que consome a obra. É muito difícil a gente colocar no artista uma responsabilidade que às vezes é uma ótica daquele que vê a arte, porque a arte ela está muito ligada com o belo e a nossa percepção do belo às vezes é muito diferente. A nossa percepção das coisas às vezes é muito diferente. E às vezes a nossa arte pode causar coisas em outras pessoas que são inesperadas e que na gente e que em outras pessoas não cause às vezes. Eu lembro até de um caso, tem uma música do Blink-182, que é uma música, ela é bastante para baixo, ela se chama Adam Song. Talvez o Jordan conheça, talvez o Baiano conheça, e que teve uma vez que um rapaz, um adolescente, ele acabou cometendo suicídio, e a carta de suicídio dele era a letra dessa música, era parte da letra dessa música. E essa música foi escrita com a intenção de ajudar as pessoas a lutar com esses momentos difíceis. Porque a música foi uma expressão do artista que passava por um momento desse e que falava no final da música sobre ainda ver os dias que ele tanto sentia falta
e que em algumas pessoas, e em específico naquela pessoa que acabou cometendo esse ato aí, né, acabou sendo vista por uma ótica diferente. Então, tipo, a responsabilidade, muitas vezes, do ato é grande, da energia que a gente coloca nas coisas, mas a gente também tem que saber, talvez, não colocar um peso tão grande no artista pelas coisas que, às vezes, ele faz com uma intenção, só que uma outra pessoa pode reagir de uma maneira completamente diferente. Então, é claro que tudo que a gente faz tem que ter muita responsabilidade, inclusive não só com arte, com qualquer coisa, qualquer fala que a gente pode ter para outra pessoa, qualquer conselho, sei lá, gestos, qualquer interação que a gente tem com outra pessoa, ela pode ser levada de uma maneira diferente daquela que a gente esperava. Então, talvez o que valha muito a pena é a gente tentar nos policiar para saber qual é a nossa intenção de fato por trás daquilo que a gente está fazendo e tentar se policiar se o jeito que a gente faz as coisas realmente é o melhor jeito de se fazer. Se a gente realmente está considerando que algumas pessoas podem levar de algum outro jeito, a gente tem que ter esse cuidado. Mas não que a responsabilidade seja total do artista. Eu sei que você não quis dizer sobre isso, mas eu acho que é uma coisa legal para a gente lembrar. Desculpa que eu tô com a câmera fechada, eu tô com a coluna toda doendo aqui, aí eu tô meio que deitado. Não, é importante isso que você trouxe, porque senão a gente não faz arte nenhuma, né? A gente vai fazer uma obra, às vezes, para expressar, por exemplo, um sentimento que a gente está passando, a forma como a gente lidou com aquele sentimento, né? Tipo, o Baiano contou várias vezes da música de Zatanó, e aí poderia que ele pensar, não, e se isso aqui fizer as pessoas mal? Não vou gravar e divulgar isso. E a gente ficaria sem uma música maravilhosa. Pegando só um exemplo aqui local, mas quantas vezes a gente... Porque assim, né? Cada um recebe de uma forma. Eu acho que realmente eu concordo muito com você, que é um perigo a gente achar que tudo é porque os outros disseram, os outros trouxeram. É lógico que tem energia, que tem a forma como a gente diz, que tem, enfim, mas a gente tem que aprender a lidar com as influências que nos chegam melhor, né? Senão ninguém mais faz nada. E aí, quando a gente vê, não vai ter mais arte, porque o artista vai ter medo de ser responsabilizado, como no caso dessa música. Eu imagino o peso que deve ter tido o compositor. Ele fala, cara, eu escrevi não foi para isso. Será que eu errei alguma coisa? Sabe? E é uma banda que ela vive passando essa vibe de parece que a música para eles é algo terapêutico. Pelo que você ouve a música deles, você percebe isso. Eles estão jogando a música, aquilo que eles sentem mesmo, mas com uma beleza, né? Enfim, eu realmente concordo muito com você. Nós, enquanto artistas, temos que nos policiar um pouco, temos, mas nem tudo é nossa responsabilidade, realmente. Cara, eu comparo isso aí, a possibilidade de você oferecer um dinheiro, talvez, para alguma pessoa, para poder ela pagar suas dívidas, ou sair da rua, ou fazer alguma coisa, e essa pessoa acaba utilizando esse dinheiro para outra coisa, cara, né? Mas existem também duas opções, né, Bruno? Você pode oferecer o dinheiro e aquilo ser usado para o mal, e você pode oferecer uma faca para a pessoa. Também tem isso, né, cara? Ou você pode oferecer uma comida envenenada para a pessoa, né? E existem realmente essas duas possibilidades. O que foi, meu filho? O que você quer? Existem essas duas possibilidades, né, Bruno? Então, assim, pô, beleza, se eu dei o dinheiro e ela utilizou para uma coisa ruim, beleza. Mas se eu dei algo envenenado, eu sei que aquilo vai fazer mal para a pessoa, né? É a diferença que a gente tem nessa sutilidade. E vocês falaram aí sobre a música de Zatanói, até falar sobre ela, porque por isso que eu não gosto de falar
apesar de ser um tema muito importante, por isso que eu não gosto de falar muito sobre o ideal das minhas músicas, né? Assim, só quando as pessoas perguntam, ou desatam por conta do tema que é realmente importante falarmos, né? Mas as outras músicas eu sempre deixo para o próprio íntimo da pessoa ela poder identificar o que ela sente com aquela música. E isso é super importante também, saca? Porque você não limita o olhar da pessoa. E talvez por isso, aquele papo que a gente teve no início, né? De a gente não entender porque tem vários tipos de arte, né? Mesmo que seja artes, entre aspas, com músicas mundanas, é exatamente por isso, né? Porque às vezes quando você faz uma arte e faz com o coração, talvez aquela arte pode em alguém transformar o dia dela, né? Mesmo que seja uma besta, tá ligado? Mesmo que seja uma parada, uma música besta, com a letra nada a ver, mas o ritmo pode mudar a vida da pessoa, e isso faz diferença. Deus não utiliza nós, que somos falhos, para isso, porque não utilizaria nós para fazermos músicas falhas e mesmo assim se utilizar disso para isso, né, cara? E aí você pode ver por tantas outras exemplos que vocês mesmos devem ter de músicas que depois vocês descobriram que tinha nada a ver com o que vocês estavam pensando ali, mas que para vocês uma frase, uma parte da música, para vocês, sabe? Não precisa ser a música inteira, uma parte da música fez toda a diferença naquele dia, fez toda a diferença para você, para mudar, fez toda a diferença para você pensar diferente, seguir sua vida, sabe? E isso é o que mais importa na vida. Pô. É você conseguir tocar o outro, nem que seja por uma frase, por um momento, por um acorde, e fazer ela mudar de tensão, né? De uma tensão pior para uma tensão melhor. E é pronto, e é isso, cara. É isso que importa. Talvez a gente entenda isso melhor no futuro, né? Mas o mais engraçado também, concluindo, é que a gente tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Ou seja, beleza, então vamos continuar fazendo música sem pensar em nada. Não, cara. Foque no belo e no bom. Seja isso o artista melhor para o outro, se você quiser. Mas saiba que também as músicas que você fez antes ou as músicas que você vai fazer agora, se você não estiver preparado para isso, vão fazer a diferença na vida de alguém. O importante é você ter a intenção disso. Né? Isso é importante. Perfeito, você falou a palavra-chave, intenção, cara. Acho que com a intenção bem norteada, assim, no belo, no bom, né? No amor, passar o melhor que a gente puder passar na música, a gente vai conseguir. Na música, eu tô dando a música que é um exemplo mais comum, né? Mas a arte que a gente está fazendo, acho que a gente consegue tocar a pessoa, né? Tocar de uma maneira bonita. E aí a gente pode ter a consciência mais tranquila de não, eu fiz o meu melhor, sabe? Trouxe a minha verdade para ali, para aquele personagem, por exemplo, que eu estou interpretando. Então acho que é importante. Mesmo que o tema seja delicado, eu trouxe a minha verdade. Eu trouxe aquilo que vai ajudar a pessoa a repensar algumas coisas. Exato. Vamos seguir? Falta muito aí? Deixa eu ver, né? Não falta muito não. Aqui, ó. Tem esse trecho, o comentário dele acaba. Então, bora. Vamos lá, então. Vamos seguir aí depois, no final, a gente faz o comentário. Vamos seguir batidão. Os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias sobre a égide do Senhor,
em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Sempre que sua arte se desvencilha dos interesses do mundo transitórios e perecíveis para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro nas relações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, provavelmente. Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Emmanuel, 26. O século passado foi marcado pela tecnologia e vivemos hoje no século XXI, o tempo da espiritualidade e das artes, e essa realidade se materializa também no ambiente doutrinário espírita. Multiplicam-se os grupos e artistas desejosos de realizar uma produção inspirada pela ética espírita, um movimento sem volta que invade organizadamente as casas espíritas, exigindo que os órgãos federativos reflitam, planejem e se posicionem diante desses fatos, indicando caminhos e possibilidades para o fazer artístico espírita. Os macroeventos de confraternização e de amadurecimento de experiência entre os artistas realizados de maneira isolada e pontual tornam-se aos poucos permanentes e múltiplos de possibilidades, chegando a todas as regiões do país, rompendo barreiras de distâncias, formas e psicológicas, estas mais difíceis de serem ultrapassadas. Todo esse movimento deve alertar o artista espírita para a necessidade básica e primeira de sua atividade. O objetivo geral do espiritismo é alavancar o desenvolvimento moral do homem. A necessidade básica do artista espírita é sua transformação moral, não desprezando a necessidade permanente de melhoria técnica do que faz. Tem várias. Teve um também que a Vanessa veio para cá, que foi exatamente uma conversa que teve entre alguns artistas aqui e tal. O Denis também veio faz tempo. Foi um ponto bem bacana, aconteceu na SEC, não sei se vocês participaram, mas foi um evento muito bacana, foi um evento muito massa. Gostei. Infelizmente não prosseguiu, mas cara, acho que foi o que a gente estava conversando já faz um tempo, né? Tudo tem culminado para isso, né? A palavrinha belo e bom tem se adentrado em algumas frases, né? Ao longo dos anos, vem se ganhando força. Aí o belo e bom se transformou em arte, a arte se transformou em quarto pilar. E aí qual será agora, né? E aí o quarto pilar já se transforma em uma legitimação da arte como normatização da arte dentro das casas espíritas e das ideias de legitimação da arte mesmo dentro do movimento espírita. Então, assim, acho que a arte vem galgando caminhos passo a passo para se tornar, de fato, para tomar, de fato, o lugar que ela merece dentro da doutrina espírita e dentro do mundo mesmo, né? Inclusive, o mundo em si, né, tem acontecido muito isso, né? A arte tem sido um meio, principalmente nessa pandemia, de ajudar bastante pessoas a vivenciarem todas essas questões que temos vivido. Mas acho que, como falei, a arte vem galgando caminhos, né, gradativos, se fortalecendo a cada dia. Claro, com dificuldades sempre, mas como ele mesmo, o autor, disse, né, os eventos que eram esporádicos se tornam constantes
E aí as falas que antigamente não existiam, agora existem mais, né, sobre a arte, sobre a importância dela. Os estudos que antigamente provavelmente era voltados para as pessoas que tinham mais essa bolha, né? Era voltada mais para os próprios artistas, para pessoas que gostavam do assunto. Agora as palestras são muito mais comuns, os estudos são muito mais abertos para as pessoas, e isso é super importante, né? Então, a gente não aprende sobre mediunidade, porque a gente não pode aprender sobre arte, a gente não aprende sobre evangelização, perispírito, porque a gente não pode aprender sobre arte também, né? Então, acho que é um caminho sem volta, como o da tecnologia que a pandemia nos trouxe, e acho que cada dia que passa a arte vai se tornar uma ferramenta importante para o espiritismo e para a nossa edificação moral e edificação do mundo, né? Eu acho que esse grupo que a gente está aqui é um exemplo disso, né? Que ele falou de grupos constantes. A gente está aqui toda semana estudando como a gente pode, né? Sobre arte. A gente vê vários movimentos surgindo nesse sentido. E aí eu acho muito maravilhoso, porque é importante discutir o Google se metendo. É importante discutir sobre essas questões aqui, porque assim é uma ferramenta, é um instrumento, né? Um caminho que Deus colocou. Eu lembro sempre, por exemplo, dele Almar falando que ele analisava o artista pela ótica da janelinha que ele estuda, né? Ele estuda a mediunidade. Eu penso, assim, que, pegando essa metáfora dele, que cada um se conecta dentro da doutrina a um tipo de janelinha diferente. Tem aqueles que se afeiçoam mais pelo trabalho da evangelização, tem outros que se afeiçoam mais pelo trabalho com a arte, pela mediunidade, pela ação social, etc. Não é que elas não possam, uma pessoa possa fazer mais de uma dessas. Nada a ver, a gente não vive em caixinhas. A gente é um ser integral, mas a gente tem preferência. E as linguagens são diferentes. Às vezes é o que a gente falou muito no seminário, né, Baiano? Da SEC. Às vezes a pessoa ela se toca muito pela palestra. Uma fala como o próprio Liomar que eu trouxe, que é super inteligente, esclarecedor, ele fala, vai fazer, às vezes a pessoa, uau, é isso e tudo mais, aí a pessoa sai de lá renovada nos conceitos, nas ideias, e melhora a vida dela. Às vezes a pessoa ela tem mais a vibe de se conectar, falar do mesmo tema, Deus, ok, através da música, da arte, o Google de novo. Quer participar mesmo. Eu acho incrível. E sabe por que eu acho incrível também? É que ele, no final ele direcionou especificamente para o artista espírita. Que ele disse, olha, que a gente não esqueça jamais qual que é a nossa missão principal. Passar a mensagem da doutrina espírita. A mensagem, qual que é o objetivo do espiritismo? O próprio livro dos espíritos fala isso. É auxiliar na renovação moral. Não é que ele é o único caminho para a renovação moral, mas é que ele foi dado para a humanidade como um instrumento para a renovação moral, porque ele, através da fé raciocinada, te convida a refletir, a dialogar sobre os dilemas morais à luz do Evangelho de Jesus. E aí eu acho que é muito importante que uma arte inspirada nisso é uma arte que vai trabalhar mais o quê? Amor ao próximo, mais senso crítico, mais cuidado consigo, com o outro, mais sobre autoacolhimento, autoconhecimento, reforma íntima, e cada um do seu jeito. Então, eu penso que a gente está passando um momento assim de uma construção, né? Onde a gente quer chegar. Eu acho que todo mundo aqui quer ver a arte espírita tão fortalecida a ponto de estar ali na convivência da sociedade, como a gente tem a arte evangélica muito forte, como a gente tem a arte católica, que tem vários grupos super conhecidos, como a gente tem outros artistas que trazem espiritualidade na sua própria arte, mesmo não se dizendo A, B ou C, mas elas trazem o conceito de espiritualidade, né? Só que para chegar lá, a gente tem que estar no momento de quê? De fortalecer a arte no movimento espírita.
que é passo a passo, né? Eu não construo um prédio sem ter a base firme dele. Qual que é a base? É a legitimação da arte no movimento espírita, criando esses grupos, tendo esses eventos, para poder, a partir daí, as pessoas se sentirem, cara, eu posso fazer arte desse jeito também, né? Eu achava que a gente só podia fazer arte desse jeito, mas o outro tá fazendo, tá dando certo. Acho que eu consigo fazer um meio termo entre esse tipo de jeito de fazer arte espírita, aí faz uma música, faz uma poesia, faz isso e aquilo. Ah, dá para usar arte para isso, na palestra também, que legal. E a partir daí a gente vai conseguindo, fortalecendo, né? Legitimando, fortalecendo os laços dos artistas espíritas dentro do próprio movimento e fortalecendo a divulgação da mensagem. Porque pensa, uma música espírita passando numa rádio, né? Um filme espírita bem feito, passando num canal de televisão qualquer, com uma história boa, sabe? Eu acho que é importantíssimo. Qual que é o tchan da questão, né? A tchan da questão não é só a qualidade técnica, que é essencial. Você faz uma obra de arte cada vez mais marcante. É a mensagem de ser verdadeiro. Você acredita naquela mensagem, você passa aquela mensagem, você está trazendo do seu coração aquele consolo que a doutrina está trazendo para você. Então, acho que isso é muito importante, esse recado final dele, né? É uma reflexão para lá de especial que o autor nos convida nesse final de capítulo. Muito, muito bom. Muito legal. Né, filho? Então é isso. Agradeço a todos aí. Tá. Né, filho? Não, não quer responder, não. Tá bom. Vamos fazer a nossa oração. Alguém gostaria de fazer a prece? Pra gente. Se não, eu posso fazer, não tem problema, não. Se quiser que eu faça, já que você fez a inicial, não tem problema, não. Pode fazer, então, por favor, Jordan. Vamos agora elevar nossos pensamentos a Deus e agradecê-lo imensamente pela oportunidade de estarmos aqui juntos estudando a arte mais uma semana. Agradecemos por essas reflexões enriquecedoras, por essas reflexões que tocam fundo em nossa alma, nos convidam a assumirmos a responsabilidade de sermos artistas com a melhor das intenções, com a melhor dos sentimentos e das emoções que nós podemos ter. Que possamos cada vez mais aprender a semear no coração das pessoas uma mensagem de maior esperança, de mais paz, uma mensagem de reflexões mais aprofundadas sobre a vida, sobre a nossa sociedade, sobre a forma como lidamos uns com os outros, uma mensagem de amor exatamente como Jesus nos ensinou, que possamos cada vez mais nos conectarmos a essa doutrina maravilhosa para transmiti-la do nosso jeitinho, com a nossa capacidade e com a nossa verdade atual, mas sempre com a melhor das intenções. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de termos esses amigos incríveis aqui ao lado. Muito obrigado por todos que acompanham, que auxiliam nosso processo de evolução. Muito obrigado pelas inspirações amigas e pelas bênçãos benditas em nossa vida ao longo do caminho. Que possamos ter uma semana cheia de aprendizados, cheia de amadurecimento, de evolução. Que possamos cada vez mais nos conectarmos a essa arte maravilhosa. Agradecemos imensamente pela oportunidade do estudo, pela oportunidade no trabalho e no bem, pela oportunidade de estarmos desenvolvendo nossas habilidades, pela oportunidade de construir o nosso destino com as nossas próprias mãos e de convidar quantos quiserem nos seguir nessa caminhada bendita. Pedimos humildemente que continue nos abençoando, que esses estudos e reflexões alcancem todos aqueles que necessitem
e que, principalmente, possam se sentir tocados, como nós nos sentimos tocados agora. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Perdoa-nos as falhas, perdoa-nos a falta de fé e continua iluminando o caminho, despertando essa força, essa coragem, esse amor que vive dentro de nós. Muito obrigado. Queremos te agradecer imensamente. Abençoe-nos hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.